O que é ser dono? Vamos supor que somos dono de um animal. É um conceito, porque no fundo, na realidade, é impossível ser dono de um animal. O que acontece? Vamos registar um título de propriedade. Não é? Nós podemos ser custódios desse animal, cuidadores, tratadores, etc. Mas o animal em si é um ser independente. Não é totalmente livre porque está dependente do cuidador, do custódio, do tratador. E então não existe exatamente uma propriedade, porque um animal não é exatamente uma propriedade. Caso esses animais estão sob captividade, não têm outra hipótese. Para que sejas dono de um animal, implica que esse animal seja captivado. O ser humano, para que alguém possa ser dono de alguém, esse outro alguém tem que ser captivado. Um escravo que está dependente do dono ou do capturador. Quem está na prisão, quem é o dono daquela gente toda? É o Estado. O corpo do prisioneiro é propriedade do Estado. Se fores encontrado na prisão a tatuar o teu próprio corpo, és punido. É ilegal. Porque serás punido por, como se diz em português, destruição de propriedade. Porque o teu corpo, ou seja, a pele do teu corpo, como és um indivíduo captivado pela entidade estatal, a pele não te pertence a ti. O corpo em si é o corpo vivente, é de um ser, animal, homem, não é? Masculino ou feminino da espécie homem. O que eles têm é um título. O teu documento de identificação é um título. E quem é o titular? Não és tu. Não é o teu nome que aparece lá no título. Não és tu o titular. O titular do teu documento de identificação é a República Portuguesa, o Estado. Existem outros titulares acima, já lá vamos. Mas pronto,
Estamos a falar em relação ao documento de identificação, que o cartão de cidadão, que é baseado no registro de nascimento, no certificado de nascimento. Porque quando nascemos, os nossos pais levam-nos ao registro, dão-nos um nome e esse nome fica então registado nos registros, nos arquivos do Estado. Não é? Ora, o Estado, nem o Estado, nem os teus pais poderiam ser donos de ti, porque isso implicaria escravidão direta. Eles não fazem isso. A escravidão que existe não é uma escravidão direta, é indireta, porque eles criam uma entidade com o teu nome, uma pessoa jurídica. Essa pessoa é uma entidade. Este corpo não é uma entidade. Este corpo faz parte de um ser vivente da espécie homem, masculino ou feminino, da espécie homem. É importante frisar isto por causa das confusões de género, quando se diz homem, refere-se a homem, homem, homem. Não. Mas homem, o corpo em si é masculino ou feminino. Não é? A espécie é a mesma. Masculino, feminino da espécie homem. Não é? Isto é super importante que as pessoas comecem a analisar a profundidade das consequências desta afirmação. Porque um homem vivente, masculino ou feminino da espécie homem vivente, não é uma pessoa. A pessoa, ou seja, vamos atrás. Quando é que nasce o homem? A criança. Nasce da mãe. Um nado vivo. É um nascido com vida. Nado, nasceu, nativo. Nasceu com vida. E então, esse homem vivente, masculino, feminino, foi-lhe atribuído um nome pelos pais. Vamos chamar o nosso bebezinho Maria, Manel, ou João, ou Raquel, seja o que for. É um nome, é uma dádiva, é um presente que os nossos pais nos dão para que eles próprios possam nos distinguir entre os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, etc. E depois tem um nome de família que nos dá a referência a quem pertencemos, não como propriedade. Criaram essa lei. Desde quando? Isso não existia no passado. Mesmo nos tempos nos anos 30, 40, havia muita gente que não era registada. Essa obrigatoriedade só começou bastante recentemente, relativamente recentemente. Não é? O que havia antes era o assento de nascimento que ficava escrito nos livros da Igreja. E depois o batismo, o crisma, o casamento, os óbitos, etc. Aquilo que chama a Bíblia de Família, que é um livro de registro onde poderíamos encontrar toda a árvore genealógica antecedente a nós. Mas depois da implantação da República, que aparentemente se separa a Igreja do Estado, né? E digo aparentemente porque não é totalmente, é só para inglês ver, como se diz. Portugal é um país laico, não é? Diz-se que seja um país laico, mas no fundo não é. Não é.
uma das provas, existem várias, mas uma das provas é qual foi a primeira visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, antes mesmo de ter assumido a posição de presidente, logo quando foi votado. A sua primeiríssima visita foi o Vaticano e o Papa, para receber instruções, porque ele diz-se católico, não é? Católicos significa universal. A Igreja Católica é também conhecida como a Igreja Romana, o culto romano. Esse culto romano foi imposto desde as invasões romanas e depois fortificado durante as invasões visigóticas. Mas o Império Visigodo, o que é que fez? Foi assentar os alicerces para a Igreja Católica. Não é? Porque diz-se que os romanos foram derrotados por estas tribos germânicas. Quem foi derrotado foi o poderio militar. Perderam. O Império Romano levou a sério, não só cá na Península Ibérica, mas principalmente nos países nórdicos, que dali não passou, e dizem que o Império Romano foi invadido pelos bárbaros. A palavra bárbaro, vem de uma expressão romana, que os romanos, quando eles falavam uma língua estranha, para eles soava como bar, como nós dizemos blá, blá, blá. Algo parecido. Barbar, então começaram a chamar aqueles povos bárbaros porque falavam uma língua que não se compreendia. Os romanos, mas apesar dos romanos terem soldados recrutados por todo o lado, desde a Palestina à Europa, Península Ibérica, os países que eles iam conquistando, davam-te a hipótese, ok? Juntas-te a nós e vais ser um soldado, vais lutar para nós, ou então vais ser escravo. Só podes escolher uma ou outra. A terceira, se não queres ser nem soldado nem escravo, acabou-se. Ficas crucificado ali logo à saída da cidade, e eles deixavam cruzes às entradas das cidades por quilómetros e quilómetros de indivíduos crucificados, pendurados, só à espera de morrer. Levavam 2, 3 dias até, não é? Com falta de água e de desidratação, etc. Saúde pública não passava. Como? Hoje em dia, em termos de saúde pública, os corpos lá a apodrecer, isso não passava. Pois não. Em tempos de guerra, vê-se disso. Fala-se da Pax Romana, né? Essa Pax Romana de pacífico nada teve. Nada teve. E a Igreja Católica ainda usa o PX. PX Pax. Né? A Pax Romana é a imposição do Império através não da força militar que tinha sido até então, mas através de outro processo, porque este Império é super inteligente. Eles planeiam com não só centenas de anos de avanço, milhares de anos de avanço. Tudo o que se está a passar hoje é planeado já muito anteriormente e não só, regularmente. Eles reúnem-se para planear o que vai acontecer. Guerras, crises económicas, etc. Sim. O primeiro código de lei conhecido é o Código de Hammurabi. E este Código de Hammurabi tem os princípios de lei, eventualmente foram adoptados pelo Império Babilónico e por aí. Este Império Romano não surgiu só nos tempos de Roma, né? Já, portanto, este Império Romano já vinha desde do Egito. Fala-se, sempre se
compara o Egito com a escravidão. A mesma coisa aconteceu com os romanos e continua a acontecer hoje em dia, só que os métodos mudaram totalmente, mas a escravidão continua. Tinhas perguntado se somos donos de nós próprios. Não. Por muito ridículo que isto até possa parecer, nós não somos donos de nós próprios enquanto estamos registados. Regis significa rei, coroa. Não é? Nós estamos submetidos a este registro que cria uma entidade. Em inglês chama-se o straw man, que é o homem de palha. O homem de palha é este espantalho, straw man, é um espantalho, é aquele que está no teu documento de identificação. Tem uma fotografia da tua cara, tem o teu nome escrito em capitais e tem a tua assinatura. O que é uma assinatura? Signo. O que é um signo? É um símbolo. É um símbolo que somente pode ser desenhado por uma mão de um homem vivente. Masculino ou feminino da espécie homem. Tens a rúbrica, que é uma versão mais curta da... Sim. E tens o autógrafo. A assinatura, a rúbrica, o autógrafo. São todos evidência. Por isso que sempre, quando assinamos um documento, deveríamos sempre exigir uma caneta azul. E se não tem essa caneta azul, nós deveríamos tê-la. Sempre. Porquê? Porque eles dão-nos sempre uma caneta preta. Porque quando vais tirar uma fotocópia, nem notas a diferença. Parece o documento original. Mas se, em termos de lei, se eles não forem capazes de apresentar o documento original, aquele documento pode ser uma falsificação. Por isso que a tinta azul é sinal de que aquele documento foi realmente assinado e aquele é o documento original. Não é simplesmente uma fotocópia. Por exemplo, a utilização da cor vermelha. Normalmente isto não... Pois lá está. Existem certas regras que nós até desconhecemos, que a maioria das pessoas desconhecem. Esta da tinta azul é uma delas. Antigamente dizia-se que se assinares em vermelho, estás a mandar a pessoa à merda. Não sei exatamente se é assim. Pelo menos foi isso que os meus pais me ensinaram. Não se assina em vermelho. Ok? Não sei. Mas, supostamente, se irmos atrás, o vermelho tem a mesma cor que o sangue. E também eram feitos contratos. Sim, sim. E também existem pessoas ou certos contratos que fazem com a impressão digital com sangue. O vermelho exatamente tem essa representação do sangue, porque a impressão digital substitui a assinatura, é um sinal, é um signo, é um sinal único que só tu tens. E então esse é prova de que existia um ser vivo, vivente. Em relação ao título, tu não és o titular do teu documento de identificação. O titular é o Estado. O Estado é o titular deste espantalho, deste strawman, que parece como tu, tem uma fotografia da tua cara, tem o teu nome completo, em letras maiúsculas, e tem a tua assinatura.
os pormenores essenciais, básicos, não é? Mas não és tu. Aquele documento está morto. Por isso que eu digo sempre o homem vivente. Aquele documento dá o assento de nascimento, a certidão de nascimento, dá origem ao nascimento da pessoa. O homem nasce de uma mulher vivente. A pessoa nasce de um registro oficial, Que é exigido pelo Estado. que é feito obrigatoriamente, mas que se tu souberes, conheceres a lei, não tens que registar absolutamente nada. Porque se vais permitir um titular além de ti, que vai ser o titular dono do teu filho, é como se estivesses a vender o teu próprio filho ao Estado. Que nem é ao Estado, é à Igreja. Porque acima do Estado existe a coroa suprema, Pontifex. O pontífice é aquele que está na cúpula da pirâmide, no topo da pirâmide. É a coroa tripla. Uma das pontas de uma das pirâmides desapareceu, já agora por falar nisso. Exatamente, essa cúspide da pirâmide diz-se que era de um ouro especial, um ouro auricálcum, que era um ouro puríssimo. Imagina uma pirâmide maciça de 1 metro e tal de altura em ouro maciço. Diz-se. Mas o facto que falta lá, essa cúspide falta, não é? Ninguém sabe o que aconteceu, não é? Obviamente que se as pirâmides estiveram abandonadas no meio do deserto e alguém as viu lá, não ia durar muito, não é? Os próprios túmulos dos faraós e das múmias e isso tudo são saqueados, não é? Esta expansão deste Império Romano, que se propagou através da Igreja Católica, porque todos os reis católicos tinham que obedecer ao Papa, não é? E as leis e tudo foi tudo estruturado de acordo com esses cânones, que significa um cânon. O cana é um instrumento de medida, não é? E então o código canónico é o instrumento de medida para todos os outros códigos. Ora, este sistema de controle, que obviamente os republicanos eram contra o domínio da Igreja no governo, como um poder de Estado, dão-nos a ilusão de que Portugal, ou a República Portuguesa, é um Estado laico. Mas ainda recentemente houve um juiz qualquer que tomou uma decisão de acordo com a Bíblia. Ora, se o Estado fosse laico, se os tribunais fossem totalmente independentes da Igreja, porquê que iria um juiz se basear nos textos bíblicos? Porque os textos bíblicos são Bíblia, há que entender, é uma compilação de livros. São 66 livros que foram incluídos nesta compilação, a que chamamos Bíblia, que diz-se que foi inspirada por Deus, né? Porquê? Porque Deus, em termos de lei, seria a autoridade suprema, para além da autoridade humana. Porque
A autoridade humana seria o rei. Mas o próprio rei em si é um ser humano. Então não tem poderes acima daqueles poderes que lhe são atribuídos por ordem divina, né? Porque na monarquia era considerado o rei ser sangue azul, especial, as linhas em Portugal de Bragança, né? de Windsor, etc. Porque essas bloodlines. Para além da implementação destes registros obrigatórios, criou-se também, paralelamente, o sistema financeiro. Um e outro estão relacionados. A escravidão moderna é uma escravidão económica, porque criaram o dinheiro é considerado como uma forma de troca de energia, uma forma de transação eficiente, prática. Mas, da forma como o próprio dinheiro é criado hoje, tem muito assim. Não é só o dinheiro usado para trocar. Há que ter a noção da origem das coisas. Vamos deixar isto um pouco de lado. Vamos falar um pouco sobre o valor, a riqueza. O valor real, eu já expliquei isto, está dentro de cada um de nós. Sejamos conscientes ou não desse valor real manifesta-se através de, em primeiro lugar, imaginação, que é algo pertencente ao homem vivo. A criatividade, que é ilimitada. A capacidade de fazer, um criador, um artista, autor, seja o que for, utiliza a sua imaginação, a sua criatividade, a sua capacidade de fazer, pode ser com as mãos, com a mente, com os olhos, com os pés, as pernas. Há pessoas que se dedicam à dança, outros se dedicam às artes musicais, etc. Isso é o valor real do homem. E também o tempo que esse indivíduo utiliza para fazer aquilo que gosta de fazer. A minha questão é, onde é que eu posso comprar meio quilo de imaginação? Ou seja, tu precisas de dinheiro, então eu dou-te um emprego e tu assinas um contrato durante um tempo indeterminado. Que se quiser emprego por outra. Empregado é alguém que está a ser emprego por outra. Porque se fosses autor, terias a autoria daquilo que fazes, a tua imaginação e a tua criatividade para fazer aquilo que fazes, a tua autoria. O dinheiro em si não é valor, nem é valioso. Porque uma nota de 100 euros, vamos supor que existe 50 euros, é o quê? Papel com tinta. Não vale mais do que uma brochura, panfleto, uma folha de papel higiênico. Estamos a falar Que a folha de papel higiênico, em termos de qualidade do papel, em termos da qualidade
da tinta, em termos daquela impressão caríssima, porque aquilo não sai barato, porque existem várias layers de impressão das notas. O que também fizeram de propósito para dificultar a falsificação de notas. Falsificação. Ora, o que é isto de falsificação? Se uma pessoa qualquer consegue imprimir uma nota, isso é falso. Não é falso. Mas, entretanto, vem de lá um governo ou um banco que é uma entidade privada, tal e qual como uma pessoa que imprimiu a nota, que também é uma entidade privada, mas esta nota impressa pelo banco não é ilegal, não é falsa. O que é que determina a falsidade ou a validade de uma e de outra? Vamos supor que elas são idênticas. A mecânica do dinheiro moderno é um esquema. Porque, em primeiro lugar, o euro, existia aquilo que era a moeda que antigamente se chamava reais. Real porquê? Não é que seja da coroa real, aqui está outro truque da linguagem. É? A palavra em português real para realidade é exatamente a mesma do que real para realeza. E às vezes é muito diferente. Isto pode ter interpretação, tanto por um lado como por outro. Mas para além disso, o escudo era uma moeda baseada em ouro. O tesouro nacional, e o escudo valia, o valor do escudo tinha a ver com o valor desse tesouro nacional. Mas o euro é uma moeda fictícia, não tem um assento em ouro. Qual é o valor da moeda euro? Chama-se Não é o que eles chamam. Fiat Currency. Em português, Fiat tem a ver com a confiança. Porquê? Porque tu dás-me uma nota de 20 euros e eu tenho confiança de que realmente aquela nota vale esses tais 20 euros em valor. Mas se é um valor de confiança, em inglês diz-se it's a promissory note, ou seja, é uma nota de promessa. Eu prometo pagar esta quantia a troco deste produto. Base do valor da moeda corrente, euro, está baseado exatamente no valor da tua certidão de nascimento de valor. Isso dá assim umas voltas um bocado estranhas. Há umas voltas um bocado estranhas. Agora, porquê a obrigação de registar o nascimento da criança? Para quê? Porque cada registro, cada criança que nasce num país vai influenciar no valor per capita das finanças daquele país. E como é essa certidão de nascimento é um número. E o que é que, porquê que se chama Stock Exchange? Em português diz-se Bolsa de Valores. O que é stock? O stock é a mercadoria existente na loja. Quando vais fazer um balanço, um levantamento daquilo que vendeste a comparar com aquilo que estava registado que tinhas, para ver se desapareceu alguma coisa, para ver o que é que tens que apresentar às finanças, né? Porque vendeste mais vendes na tua loja. Então, o Stock Exchange, a Bolsa de Valores, transaciona o valor real, que é calculado de acordo com
a certidão de nascimento. Interessa o avanço a nível nacional do país, ou não? Sim, porque sabe-se que, em média, um indivíduo nasce, logo de início não vai começar a medicina. Vai para a escola, né? Vai crescer, vai para o mercado de trabalho e vai trabalhar de idade tanto a idade tanto. Então, durante aquele período de tempo que é calculado on average, média, atribui-se um valor à certidão de nascimento. E esse valor não tem a ver com quanto vais ganhar no 2020, nem quantas horas vais trabalhar. Não tem nada a ver com isso. Porquê? Se tu trabalhas para uma empresa, trabalhas para um patrão, não é aquilo que o patrão te vai pagar as tuas qualificações. Então, mas todos nós precisamos de dinheiro, certo? O dinheiro compra tudo, não é? Tudo. Se calhar coisas, pronto, a imaginação, aquilo de imaginação. O sistema criado tornar-nos totalmente dependentes desta. Porque a ilusão fictícia, porque não é um valor real. Porque o valor real está dentro de cada um de nós. E tu carregas esse valor real não dentro dos teus bolsos, dentro da tua conta bancária. O valor real está em ti permanentemente. Mas há pessoas que se deixam, vamos dizer, ou assim os seus valores por troca de dinheiro. Ou seja, isto é corrupção, não é? Tipo, toma lá X e faz isto. Ou no caso dos jornalistas, estás a receber o ordenado público. Exato. Criar uma ilusão tão grande, isto que está baseado na dependência. Quem tem mais livre, mas aparentemente, porque muitas pessoas, quanto mais têm, na realidade, mais apegados estão. E se estão apegados, não são bons. Porque ter liberdade não é ser livre. Ter é algo que se tem possessão. É algo que se possui. Ser é algo imaterial. Possuir é algo material. Tu tens, és o dono do teu carro, da tua casa. Tens uma propriedade registada no teu nome. Todo o sistema está montado para um controle total, totalitário dos seres humanos. Este sistema de controle passa pelo registro de nascimento, pelos documentos de identificação, pelo sistema financeiro monetário, pelo sistema de educação. Porque aquilo que se ensina é a submissão. Não interessa aos poderes que controlam este mundo, e digo este mundo porque isto não se passa só a nível nacional. O controle tenta ser global. Uma vez tu mencionaste uma questão que era de um Papa que lançou a bula papal, as bulas papais, assim. A bula papal de 1302, chamada Unam Sanctum, o que é uma bula? É um documento, é uma declaração. Acho que em português diz declaração. A newsletter daquele
Não é só newsletter, não. É uma declaração. Eu declaro que este telemóvel é meu, não é? Faço um papel a declarar, porque este telemóvel, se for encontrado num sítio qualquer, a não ser que tenham acesso aos documentos lá, ninguém sabe de quem é, não é? E então fazem-se os seguros, não é? Que é ok, tenho este telemóvel com este número de registro, etc., que é uma declaração de que esta propriedade é minha. Porque o Estado não sabe. O Estado só sabe que o carro é teu porque o carro está registado. Tens o número do chassi, tens o número da matrícula, mas está registado no sistema do Ministério dos Transportes, do IMT. Né? E então, esta declaração do Papa, da Unam Sanctum, ele declara, e como não há refutamento, não existe alguém a dizer: ei, és tu o dono das almas? Quem é que vai contrapor isso? As pessoas até desconhecem. Mas a Unam Sanctum diz claramente que todas as almas são propriedade da Igreja. Todas as almas da Terra? Todas as almas do planeta. Como é que isso é possível? Porque a Igreja é, supostamente, a representação do reino de Deus. E então, isto nós temos que compreender que existem autoridades superiores. Isto é um bocado mais complicado de explicar e de penetrar, porque existem os arcontes que os gnósticos falavam, os arcontes, não é? Arcanjo. O que é um arcanjo? Arx vem de quê? Antigo. A arquitetura tem a mesma raiz na palavra. Arcones não é o que é referenciado em outros textos, como os djinn, ou os demónios, Sim. Mas, ou seja, Não necessariamente. Existem muitas entidades no mundo astral. Os djinn, a tradução para português de djinn é um gênio. O gênio da garrafa, né? Do Alibaba. São entidades astrais. São entidades que se manifestam no plano astral, mas que têm influência no mundo físico. Um arconte, não sei como se traduz para português, é uma entidade de outra realidade que somente se manifesta através das mentes dos líderes. Por isso que se criou o sistema de hierarquia. Hierarchon. Hierarchy. Ok? Uma higher, que é superior, arquia, que vem do arcon, que é um arcon, uma autoridade superior à do Papa. Mas obviamente que no mundo físico isso não se sabe, nem se fala. Não é? No mundo físico, a coroa suprema é detida pelo Papa, aquele que foi escolhido para representar a humanidade. também tem outra questão aí, foi eleito, que vem de Elohim. É interessante. Que vem de El, que significa Deus. Né? Elohim, Rafael, Anael, Gabriel, né? Todos os nomes de anjos são arcontes, são arcanjos
Ou seja, existem os arcanjos, que são aqueles os de hierarquia superior. Esse sistema de controle inicia-se logo desde a escola básica. Mas para se iniciar da escola básica, vem do ensino superior. Porque os professores a nível básico têm que ter uma formação, não é? E essa formação vem de onde? Vem do ensino superior, que é totalmente controlado, quer acreditem ou não, podem investigar por vocês mesmos, que tem um controle. Release yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Ou seja, não existe mais ninguém para além de nós que nos possa libertar. E essa liberação é uma liberação da mente. Não é? É por isso que o controle se passa nas mentes dos líderes. E como nós estamos submetidos ao poder de decisão desses líderes, que os grandes líderes são caras desconhecidas, ocultas, não é? Essas caras conhecidas, pois, são irrelevantes, são peças. Ora bem, perfeito.